Mas, Tiagão, vamos começar por esse assunto aí que eu achei interessante, que a gente sempre comenta aqui, que tem essa métrica de que 1/3, ou próximo a 1/3 dos profissionais de fisioterapia do Brasil estão no estado de São Paulo, velho. É óbvio que assim, o estado de São Paulo tem uma parcela da população gigantesca em comparação ao resto do Brasil. A região metropolitana de São Paulo corresponde a 10% da população do país inteiro, mas ainda assim não equilibra nessa distribuição. De falar assim, beleza, 20, 25% da população está aqui nesse estado, só que a gente está falando de 1/3 dos profissionais. E tende a aumentar, né? Acho que vocês devem estar acompanhando. A gente vai ter a abertura do curso do Sírio. Vai ter a abertura do curso da Santa Casa. Sim. Teve a abertura do Einstein. Né? Fora as outras faculdades que ainda permanecem. Né? E com um número até que razoável, né? de alunos se formando para virar futuros profissionais. Vai ter a faculdade do Passando Plantão Podcast. Né? Olha, eu acho justo, cara. O grande problema é que, assim, tem espaço para todo mundo? Tem. A gente ainda tem uma defasagem ainda de profissionais e assistência, mas que está concentrado na grande São Paulo. Né? Então, se a gente jogar isso aí... Por exemplo, você mora lá na Zona Leste. Né? Se a gente pegar o número de assistência que você tem na Zona Leste, ainda é bem mais baixo do que você tem no centro. Né? Zona Oeste, por exemplo, tem um boom muito grande de profissionais. Parte da Zona Sul. Né? Zona Norte, depende da região, você tem um déficit também. Eu falo isso até porque, como empresa hoje, tem pessoas que procuram e falam assim, olha, não tem profissional. Né? E às vezes o problema é, eu tenho um público um pouco mais etilizado, né? E aí, às vezes, quando você tenta chegar nesse usuário, ele fala assim, cara, mas olha, já fiz fisioterapia e não resolveu, o cara não resolve. Por quê? Não adianta também ter um excesso de profissional, sendo que muitas vezes a capacitação é baixa. A formação hoje, eu não posso julgar, não posso atribuir valor dizendo que ela é ruim. Mas ela está muito aquém a desejar, né? Eu acho que tenho colegas aí que estão na Unifesp, estão no HC, estão na Santa Casa, e às vezes o profissional, porque ele já está formado, né? Quando ele chega na pós-graduação, ele tem uma defasagem de conhecimento muito grande. Muitas vezes o profissional que ele não leu, por exemplo, o West durante a graduação. Cara, como assim? Você se formou e não leu o West, você está na área cada vez mais recorrente. Hospitalar, na área de terapia intensiva. Eu dou aula em pós-graduação, né? Às vezes no interior de São Paulo, e você vai discutir, o cara fala assim, não, mas eu lembro que alguém falou alguma coisa. E aí a gente vai, às vezes, para a grade curricular e você tem lá, falando sobre manobras repercursivas de higiene bronca, você tem, às vezes, gastando 2, 3 aulas para falar de aspiração do paciente, e você pouco fala de fisioterapia. Se você pegar, né, o Ivens, que gosta muito de falar de nutrição, por exemplo, e fisioterapia, não tem aula. Não mesmo. Né? Se você pegar a área de cuidados paliativos, você vai ter uma aula para falar de cuidado paliativo, né? Pegando o Alveno, por exemplo. Pô, não precisa nem ir longe. Um exemplo que eu dou quando eu dou minhas aulas, meu curso de mobilização, é que na faculdade de fisioterapia a gente não aprende a avaliar massa muscular. Pô, sou o cara que cuida de músculo, eu não aprendo a avaliar quanto de músculo meu paciente tem. Então, assim, o problema ele é grande. A gente não aprende a traçar meta, velho. Então, isso é um problema. Existe um artigo que eu gosto muito chamado The End of Physiotherapy, né? O fim da fisioterapia. Quando você começa a ler, ele começa até a te dar os primeiros parágrafos, você começa a ficar meio incomodado, você fala, caraca, eu vou destruir esse artigo. E tem até um livro sobre ele. Mas ele fala sobre o fim da fisioterapia, mas é sobre... Tá bom, você começou, em quando você vai parar? Muitas vezes o seu paciente, pensando em ambulatório, ele pede para ir de alta, ele fala que não vai mais porque ele já melhorou e você nem percebeu que o cara tá melhor, você não tem métrica para isso, assim vai. Você quer ver o quanto a graduação muitas vezes ela tá num processo ainda de defasagem? Não estou dizendo todas as faculdades porque eu não conheço todas, eu estou dizendo pelas pessoas formadas, né? Sai para a rua e pergunta assim, fisioterapeuta, você sabe fazer um protocolo assistencial para o seu paciente nas melhores práticas baseado em evidência? O cara não sabe nem o que é protocolo assistencial. O cara muitas vezes não sabe o que é prática baseada em evidência. A aula de metodologia dele é sobre como utilizar a BNT. A BNT. E, cara, então assim... A minha foi assim, né? A minha também. Né? A gente falou um pouquinho desse panorama na conversa que a gente teve com a Luciana Chavegato. Foi. Que a gente falou um pouquinho de mercantilização do ensino, a gente falou de
como essa distribuição foi mal planejada, porque você tem tudo centralizado nas grandes capitais. E, por exemplo, São Paulo, você pode até concentrar na capital, mas talvez você não tenha que concentrar nas regiões diferentes, não precisa ser só numa região. Será que a gente precisa de mais cursos realmente aqui em São Paulo? A gente precisa mais cursos em outros estados, mais para o interior do nosso Brasil? Então, assim, quando a gente libera, por exemplo, o MEC, será que o MEC não tinha que ter esse planejamento de liberar as faculdades em determinadas regiões? Se você é de uma rede grande de universidades, você quer abrir uma nova unidade, eu te permito. Mas, essa aqui é a região que eu te permito abrir. Nessa aqui não, porque isso aqui já está cheio de gente, cheio de profissional, e ali falta profissional a ser formado. Mas acho que só o estudo não vai mudar, porque o aluno vai e volta, cara. O aluno vai e ele tem vai, o se formou e voltou. Né? Tem muitos profissionais que migram de regiões. É claro que se a gente for pensar em formação, eu acho que existe uma questão aí até um pouco mais aprofundada, que precisa repensar qual é a função da instituição privada e da instituição pública de ensino. Por que eu digo isso? Porque hoje a instituição, a IES de modo geral, tanto a privada quanto a pública, ela simplesmente despeja o profissional para o mercado de trabalho. Será que é essa a função dela? Né? Hoje ela não tem uma função social diretamente. Eu brinco que se eu fosse um pouco mais engajado politicamente, né, tirando a parte do CREFIT, obviamente, eu acho que a instituição privada, por exemplo, ela tem que resolver problemas do município. E a instituição pública ela tem que fazer acontecer. Então, vamos supor que a gente tem aqui na região, né, da Lapa um problema relacionado à acessibilidade de rua, de calçada. E aí, o que eu faço? Faço esse levantamento como subprefeitura, mando para a prefeitura e abro um edital de avaliação de projeto. As instituições privadas elas poderiam simplesmente construir um projeto baseado no problema, faz um processo seletivo. Lógico que isso tem que ser muito bem discutido. A partir do momento que você tem fases de eleição desse projeto, você passa para a instituição pública fazer uma análise mais aprofundada de viabilidade. E aí ela faz a implementação. E aí vem uma empresa terceira, que pode ser qualquer empresa que está em processo de crescimento, uma startup, para fazer aquilo acontecer. Isso acontece muito na Europa. Né? Num período que eu morei em Portugal, por exemplo, lá eles têm um hub onde os problemas chegam até ele, passa para as instituições públicas, né? Porque a maioria lá é pública, eles elaboram um projeto e aquele finalista daquele projeto ganha um valor. A partir daí, ele vai evoluindo dentro da própria União Europeia ou dentro do próprio país até que ele chega a ser executado. Aqui poderia ser igual. Né? E aí você começa a ter um maior leque de até empregabilidade em diferentes áreas da profissão. Porque hoje o fisioterapeuta ele é formado para quê? Atender. Será que a gente, né, em São Paulo, por exemplo, será que a gente só precisa de gente atendendo? Né? Será que o fisioterapeuta ele não poderia ocupar... Então, assim, eu acho que essa política ela precisava ser melhor discutida, não numa instância regional, mas numa instância federal. Né? Trazer uma nova função para a instituição privada, uma nova função para a instituição pública, né? Vindo do MEC associado ao Ministério da Saúde e assim por diante, né? Envolvendo todas as instâncias que são responsáveis por isso.